Em um mundo ideal, todas as pessoas se respeitariam, mas a gente está longe de viver no mundo ideal. E dessa forma, a questão do respeito passa a ser uma luta diária. É comum as pessoas, ao tratarem do tema, se referirem apenas à questão de linguagem corporal, tom de voz ou a sua habilidade de dizer não. Mas essa questão vai muito além disso. Pensa comigo, existe tanto o impor respeito quanto conquistar respeito. Um se dá através do medo e do receio, o outro através da admiração. Só aí a gente já vê que o assunto é bem mais complexo. Outra questão é que, de acordo com a psicologia e outras áreas também do conhecimento, o nosso comportamento ele varia em função das camadas de relacionamento em que a gente está interagindo. É sobre essas coisas que eu quero conversar hoje. Olá, eu sou o Pedro e aqui no canal Eu Ideal a gente fala sobre sociedade, relacionamentos e comportamentos, sempre sob uma ótica clássica e cristã, com o objetivo de nos tornarmos versões melhores para nós mesmos, nossa família e o nosso país. Existe um conceito na psicologia que é o diagrama dos relacionamentos. Imagine dois círculos, um maior que o outro, e você está no centro deles. O círculo maior, o externo, ele compreende o que se chama relacionamentos casuais. O que é isso? São as pessoas que convivem com você diariamente, mas de uma maneira superficial. É o guarda da esquina, o atendente da lanchonete, o porteiro do prédio onde você trabalha. São pessoas que passam, cruzam por você todos os dias, mas em muitos casos você não chega a trocar uma palavra com elas. E ainda assim você foi avaliado pela maior parte dessas pessoas. E o respeito nesse caso se dá através de um único componente, o visual. É através da sua linguagem corporal, do modo como você se porta, que você é julgado, avaliado por elas. A grande questão é que o julgamento que essas pessoas fazem de você em pouco afetam a sua vida. Muitas vezes você nem vai saber o que ela pensa de você. Quer ver um exemplo de uma pessoa que consegue, apenas com a sua linguagem corporal, impor respeito? O ator Cillian Murphy, que fez Peaky Blinders. O outro círculo, o círculo interno, ele já compreende os seus relacionamentos íntimos. São os amigos próximos, sua esposa, seus filhos, seus pais. São pessoas que já te conhecem, elas convivem com você. Aqui não existe a questão da linguagem corporal, a sua presença física. Isso é o que menos importa. O importante aqui é o convívio diário, é a sua integridade, é o seu compromisso, é a coerência entre o que você fala e o que você faz. Aqui você não impõe respeito, você conquista dia após dia. E outra característica desse grupo é que, mesmo diante da sua vulnerabilidade ou de alguma insegurança sua, isso não é de modo algum usado contra você ou julgado de uma maneira negativa. Muito pelo contrário, às vezes o próprio fato de você confessar a uma dessas pessoas alguma insegurança da sua parte vale como um fortalecimento da relação. Isso é um voto de confiança. Um exemplo de respeito nesse caso é aquela pessoa que sabe resolver as coisas, que tem as respostas, que toma decisões, que sabe o que faz. Essa pessoa não precisa bater na mesa nem aumentar o tom de voz para impor respeito. Não, ela conquistou o respeito dia após dia, através da coerência do seu comportamento e das suas ações. E até aí a gente não tem muito problema, porque mesmo que haja choque com pessoas desses dois grupos, eles são facilmente resolvidos. Você discute, por exemplo, com um atendente da lanchonete, o máximo que pode acontecer é você trocar de lanchonete. Se você se indispor com um amigo próximo ou com a sua esposa, o amor e o companheirismo que existe entre vocês acaba não deixando esse sentimento crescer para se tornar algo nocivo. Mas o mesmo não acontece no círculo intermediário. Sim, existe um terceiro círculo que está no meio dos dois, e aí é que reside todo o problema. Nesse grupo nós temos seus colegas de trabalho, seus vizinhos, as pessoas que frequentam o mesmo curso que você, o mesmo clube. São pessoas que elas já têm uma convivência, uma proximidade maior com você, mas não têm o mesmo amor, a mesma empatia, a mesma compaixão que as pessoas do seu grupo próximo têm.
Elas não ligam para você da mesma maneira como as pessoas do círculo externo, dos relacionamentos casuais. Mas, a despeito daquelas estarem distantes de você e não poderem de uma forma prática afetar em nada a sua vida, as pessoas do grupo intermediário, elas têm essa possibilidade. E aí é que reside todo o perigo. Então, a partir desse momento, a questão do respeito passa a ser uma questão de autodefesa. Porque as pessoas do seu círculo próximo foram escolhidas por você. As pessoas do círculo distante pouco afetam a sua vida. Mas no círculo intermediário estão pessoas que você não escolheu conviver e que têm o poder de alterar o rumo da sua vida. E você tem que ter em mente que no meio dessas pessoas existem muitas totalmente desprovidas de caráter, pessoas sem princípios, pessoas que não vão pensar duas vezes em usar uma vulnerabilidade sua, uma deficiência, uma insegurança em proveito próprio. Pessoas que se divertem apenas em humilhar e em dominar uma terceira. E essas pessoas, por conta da proximidade, elas te conhecem quase tão bem, ou às vezes até melhor, do que aquelas que estão próximas a gente. Então você começa a se preocupar com a proteção e manutenção do seu espaço vital, porque essas pessoas elas têm o poder de interferir na sua vida, profissionalmente, emocionalmente, psicologicamente, não importa. O fato é que com esse grupo você não tem mais o direito de agir naturalmente. Sim, porque com os outros dois grupos você podia agir dessa maneira. Mas a convivência que você tem com esse grupo intermediário, ela exige de você uma não naturalidade. Ela tem que ser pensada de uma forma estratégica, por conta da vulnerabilidade que você tem com relação a essas pessoas. E entenda, você tem que ter sempre em mente que essas pessoas não são seus amigos. Elas não se importam com você. Elas não se sentem obrigadas a te apoiar. Muito pelo contrário, no meio dessas pessoas você vai encontrar muita gente mal intencionada. Como eu disse, você não pode escolher as pessoas que você convive nesse grupo. E você não pode esperar que elas tenham a mesma integridade e os mesmos princípios que você tem. A partir daí, a linguagem corporal ela entra como se fosse uma barreira. Aí a gente volta no caso do Cillian Murphy. Você tem que usar a sua postura não como uma forma de impor respeito, mas de evitar o desrespeito. Porque a aparência conta, sim. A gente pode pensar no caso de assaltantes de rua, por exemplo. Dizem que um assaltante de rua nunca ataca uma vítima sem antes ter analisado ela. Eles observam como a pessoa se comporta, como ela caminha. Eles são quase como psicólogos da rua. Eles conseguem avaliar você, a sua postura, e julgar se você é uma vítima em potencial ou não. A gente vê a mesma coisa acontecendo nos presídios. Uma pessoa de aparência frágil, um fraco, ele é caçado desde o primeiro dia. E a gente não pode pensar que o mundo aqui fora é diferente. O modus operandi é o mesmo. E não somente a linguagem corporal. Existe o componente verbal também. Você tem que deixar claro para essas pessoas quais são os seus limites. Veja bem, se você não definir os limites, elas vão definir para você. E não vai ser um resultado agradável. Você tem que partir do princípio que o óbvio precisa ser dito. O maior erro das pessoas, e já foi meu, é achar que o óbvio não precisa ser dito, porque é facilmente compreendido. Não é. Você tem que entender que as outras pessoas encaram a dinâmica do relacionamento a partir do ponto de vista delas. Então, no caso, o que você chama de óbvio nada mais é o que o seu ponto de vista. E você não pode exigir que a outra pessoa saiba qual o seu ponto de vista, a não ser que você fale. Como é que se dá essa questão de falar o óbvio? Eu vi um dia contarem que se uma pessoa erra comigo uma vez, o errado é ela. Se erra duas vezes, o errado sou eu. E eu sempre parto do princípio que, se uma coisa acontece uma vez, ela pode ou não acontecer uma segunda. Se acontecer duas vezes, é quase certo que aconteça uma terceira. E cabe a nós não deixar que isso aconteça. É importante tomar cuidado com o seu nível de tolerância, porque você está ensinando a outra pessoa como ela vai tratar você.
Quer ver um exemplo? Numa simples conversa, a pessoa vive te interrompendo e você não faz nada. O que aconteceu? Você acabou de ensinar para essa pessoa que ela pode interromper você a hora que ela quiser. Você acabou de ensinar para essa pessoa que a sua opinião é menos importante do que a opinião dela. Por isso que você se cala e a escuta. E por último, além da postura e da comunicação verbal, vem a sua reputação. Essa é uma forma de você conquistar respeito. Você criando uma reputação funciona como uma muralha de defesa contra essas pessoas. A gente está se protegendo também contra armadilhas que essas pessoas possam vir nos causar. Tudo isso envolve a questão do respeito. E depois desses 3 círculos, temos mais um. Só que esse outro círculo é você. Porque muitas vezes o problema é quando você não se respeita. Muitas vezes a falta de respeito de outras pessoas é o reflexo da maneira como a gente se coloca e se porta no mundo. E existem muitos fatores que podem fazer com que a gente se sabote nessa questão. Mas isso aí é assunto para um outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguma pessoa, compartilhe. Deixe um like aí pra gente. E a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser.